Boa noite, pessoal. Obrigado por virem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um lançamento muito importante, está chegando no mercado brasileiro. Falar um pouquinho sobre o escritor, a importância dele, e falar um pouquinho sobre como foi desenhado esse projeto, como se chegou à construção dessa Bíblia que vai ser lançado, que é tão importante para o mercado brasileiro e possivelmente depois será lançado em outros idiomas também, como espanhol e inglês. Eu trouxe hoje para falar comigo aqui a Deise fica de pé, depois eu vou passar a palavra para ela. A Deise, que é teóloga, editora-chefe da editora Pão Diário. Também trouxe aqui o Betão, que depois vai fazer na prática aqui uma leitura para nós, com aquela voz sempre máscula, forte, né? Beto Roberto Barros. E nós vamos estar conhecendo um pouquinho desse projeto, porque esse material, essa Bíblia é tão importante. Primeiramente porque é a reunião de 66 livros em um único, 39 livros escritos há mais de 2.000 anos atrás, do Velho Testamento, 27 livros do Novo Testamento, e livros que são considerados os livros mais, que se tem até hoje registrados, mais antigos. Nós sabemos aí que os livros mais modernos que nós temos é a Ilíada, de Homero, Odisseia, que datam aí de 400 anos depois de Cristo, mas nós temos aí diversos exemplares bíblicos 2.000 anos antes de Cristo, E essa Bíblia que foi lançada aí no Brasil, os textos da Nova Versão Transformadora em 2016, é uma versão super especial, porque ela foi uma edição totalmente revisada, traduzida dos livros originais, foi um trabalho ali de uma série de editores para conseguir chegar na escolha dos livros corretos, Essa demorou aí um bom tempo, depois mais cerca aí de 6 anos de tradução, com uma equipe grande. E agora esses comentários, essa edição comentária da Bíblia de Spurgeon, com os comentários de Spurgeon, que tem aí mais de 120 anos, ele aí que foi conterrâneo de Charles Darwin, Napoleão Bonaparte, Oscar Wilde, que viveu naquela época dos grandes homens, e foi um grande pensador. Os comentários dele chegam até hoje a nós, nem todos os livros ainda estão traduzidos ao português, ele escreveu mais de 130 livros, em português ainda não deve ter, creio que talvez uns 30 livros, os mais importantes nós estamos trazendo, E eu vou convidar então a Deise que trabalhou aí durante um bom tempo, com a equipe de editorial, fazendo esse trabalho todo de reunir conteúdo, de escolher. Ela vai explicar um pouquinho para a gente, vai ser projetado ali, a Dalila está nos ajudando, um pouquinho de como foi toda essa construção, Então, o pessoal que está nos acompanhando aí pela internet também, depois nós vamos ter um link onde você pode encontrar ali o site da Livraria Curitiba e outras livrarias que também estão à disposição. Então, eu vou passar para a Deise para falar um pouquinho. Boa noite. Antes de falar da Bíblia do Spurgeon, para quem não conhece, vamos falar do Spurgeon, A gente vai conhecer um pouquinho da biografia desse homem. Esse homem, o primeiro sermão que ele pregou foi aos 16 anos. E é uma história bem interessante que inclusive tem um testemunho dele na Bíblia, Nós pusemos, está lá, o primeiro texto que tem é nosso primeiro sermão, que é ele contando essa história de como que foi essa pregação aos 16 anos, que ele foi laçado sem querer, Ele não sabia que ia acabar lá. Nasceu em 19 de junho de 1834, era um menino de mente, era um homem de mente brilhante, leu muitos livros. O livro de cabeceira dele era a Bíblia, sem dúvida nenhuma, e o Peregrino, que é um livro que inclusive ele cita muito em tudo que ele escreve, em tudo que ele pregou, ele cita essa alegoria, que é bastante conhecida. Então, como eu disse, aos 16 anos ele pegou o primeiro sermão, aos 18 ele começou a pastorear a primeira igreja, Eu fico imaginando pastorear a primeira igreja aos 18 anos. Que responsabilidade, Mas quando a gente depende de Deus, a gente não confia nas próprias forças, nem na maturidade ou imaturidade, é possível.
Aos 20, ele foi convidado para pastorear a igreja de New Park Street. Essa igreja ela tinha 1.200 assentos, só que tinha 100 pessoas frequentando. Então, é uma realidade triste. Imagina o desafio, né? Você vai pastorear uma igreja grande, você chega lá, tem 100 pessoas. A igreja é grande, o prédio, mas a quantidade de pessoas não, né? Poucos meses depois, vejam como são movimentos de Deus mesmo, né? E claro, o estilo da mensagem desse homem, o compromisso dele com a palavra de Deus é que trouxe esses resultados. Em poucos meses eles tiveram que construir um novo templo, e aí para 12 mil pessoas, né? No Brasil nós temos poucas igrejas que caberiam esse número todo de pessoas, né? No culto de inauguração, que foi em 1861, havia 10 mil pessoas. Ele se tornou muito conhecido ali na Inglaterra, tá? Alvo de muita gente que o admirava, e claro, também muita gente que, por causa do estilo de sermão que ele pregava, às vezes que ele era muito incisivo, né? Você tem um compromisso com Deus ou você não pregue. Então ele tinha amigos e tinha algumas pessoas que não eram tão fãs dele por ele ser tão fã de Jesus, né? Ele pregava de 8 a 12 mensagens por semana. Registrados mais de 3.500 sermões, mas há pouco tempo eu li que foi achado mais uma coletânea de sermões de Spurgeon. Ou seja, gente, ele escrevia palavra por palavra de tudo que ele pregava, tá? Então, pensa, além disso ele coordenava orfanatos, ou seja, ele era um homem bastante ativo. Como o Edilson falou, 135 livros, em 40 anos de ministério, né? E ele morreu aos 57 anos na França e deixou realmente um legado que tem se perpetuado. É incrível como, mesmo sendo um texto datado de mais de 100 anos, ainda há tanta gente que é fã da literatura dele. Então é bem assim, o que Deus fez através desse homem é muito grande. Então, quando nós decidimos, ok, vamos fazer uma Bíblia, nós já temos devocional, esse daqui, né? Nós já temos um devocional de Spurgeon, já amávamos. A gente que trabalha em editorial lê isso chorando, gente, sabe? Porque Deus vai tocando na gente enquanto a gente trabalha. Eu tenho um trabalho abençoado, graças a Deus por isso, né? Mas aí nós decidimos, ok, se ele tem mais de 3.500 sermões, 135 livros, qual vai ser a fonte dos textos que a gente vai inserir? Ok, vamos trabalhar nos sermões. São ricos na abordagem, são profundos na abordagem, trazem informações enriquecedoras. Então, ok, vamos pegar trechos do sermão de Spurgeon, né? Depois, ok, os sermões dele, gente, tem entre 12 páginas, por aí. Nós não tínhamos condição de colocar todos os sermões completos. Nós temos 16 sermões completos dessa Bíblia, mas não dá para colocar tudo. Ok, então agora nós temos que decidir qual é o tamanho desse texto, né? Então nós decidimos que o mínimo seria com 1.500 caracteres e o máximo, né, só não podia ficar mais do que a Bíblia, porque a Bíblia é mais importante do que o Spurgeon, né? E ele, se soubesse que a gente pôs mais Spurgeon do que Bíblia, ele ia puxar a orelha da gente, tá? Então decidimos o tamanho dos textos. Depois, que tipo de textos que a gente vai colocar? O que dentro desses sermões que a gente vai escolher? Eu tive que ler esses sermões, que bênção, né? E ok, o que nós vamos ter? Então a gente trouxe muita coisa que Spurgeon enriquecia. Ele sempre enriqueceu o sermão dele com detalhes de cultura, com detalhes da língua original, com detalhes da história bíblica e da história mundial. Ele era um homem realmente muito culto, com
detalhes de outras literaturas, tá? Mas para a gente era importante que não viesse só esse enriquecimento de detalhes sobre o texto bíblico, mas como aplicar na prática isso. Então nós decidimos, ok, nós vamos ter os textos que tenham isso, mas que venha com a aplicação prática. E depois, e muito importante também, então, como eu falei, tem que ter mais Bíblia do que Spurgeon. Tem umas Bíblias comentadas que tem mais comentário que Bíblia, né? Então nós temos que ter mais Bíblia que Spurgeon, porque isso aqui é um incentivo para as pessoas lerem a palavra de Deus e se aprofundarem nela. Então nós decidimos, pode passar para cima. A proporcionalidade, tá? Essa coluna que está em amarelo, não sei quanto vocês conseguem ver, mas no mínimo, e também tem assim, ele escreveu sobre todos os livros da Bíblia, sobre todos os capítulos? Não. Então a gente tinha que selecionar quais que ia pôr. Decidimos que o mínimo se o livro tem 30 capítulos, vai ter 15 textos, se Spurgeon escreveu 15 textos, 15 sermões sobre esse livro da Bíblia. Gente, vocês que estão de pé, vocês podem se aproximar, tá? Vocês são nossos convidados. Mas então, 50% era o mínimo e, claro, quando o livro tem um capítulo, ele vai ter um texto de 100%. Tá? Então, essa foi uma decisão que a gente fez também nesse sentido. Ok, os textos são importantes e eles têm que trazer detalhes importantes. Como que foi aí o processo da montagem dessa Bíblia? Claro, a gente tem que ler os sermões e eles estão escritos em inglês, né? E em inglês do século XIX. Então, nós tivemos que ler os sermões de Spurgeon do século XIX e fazer a seleção de textos. E isso era muito importante. O texto, mesmo que fosse só um trecho da Bíblia do Spurgeon, ele tinha que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Porque a gente